Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais e chegando com notícias boas, notícias de festa. Vem festa por aí. Prêmio Mega Profissionais 2020. 22 anos de sucesso. Já estão abertas as inscrições para você concorrer ao selo de atestação pública de qualidade Mega Profissionais. Quer saber como? Muito fácil. Basta você nos acompanhar nas nossas redes sociais, que lá no nosso Instagram, inclusive está passando aí no seu monitor. No nosso Instagram tem lá o formulário na bio, coisa mais fácil do mundo. Não quer entrar no nosso Instagram? Não tem tempo para entrar no nosso Instagram? Prefere ir direto no WhatsApp? Já está passando também aqui o WhatsApp, que vai passar mais informações para vocês e mandar o formulário que você poderá fazer a sua inscrição para concorrer ao Prêmio Mega Profissionais 2020, que acontecerá em dezembro, em nome de Jesus, uma festa abençoada, onde vamos comemorar os talentos e principalmente a vida. E como nós estamos sentindo falta de uma festa, né? Em nome de Jesus, será mais uma festa abençoada. E hoje no programa nós vamos falar de saúde. Vamos falar de saúde do intestino com o Dr. Marcos Tavares e vamos entender também quando devemos procurar um proctologista. Temos também Espaço Pet no programa e, claro, o quadro Arte e Cultura com Eduardo de Souza com Z, que promete nos trazer uma convidada especial com um testemunho também especial. E saúde bucal, com a doutora Súria Ferreira, nós vamos falar do temido dente siso. Por que temido? Todo mundo associa imediatamente com dor. E o que é pior, tem que extrair. Será que tem mesmo? Vamos conversar com a doutora Súria Ferreira hoje a respeito desse assunto. Eu, se eu fosse você, claro, não sairia daí. Nós voltamos já já. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né, ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Estamos de volta e agora vamos falar de saúde. Vamos falar de saúde do nosso intestino, que está ligado diretamente à nossa qualidade de vida, ao nosso bem-estar. Estamos recebendo aqui o nosso colaborador, o médico coloproctologista, Dr. Marcos Tavares. Tudo bem, doutor? Tudo bom, senhor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Obrigado. Aliás, quero lhe fazer uma pergunta. Existe alguma diferença em coloproctologista e proctologista? Não, na verdade, o proctologista é uma abreviação do coloproctologista. Às vezes você tem preguiça de falar coloproctologia, é um palavrão, né? Às vezes, vamos no procto, é mais fácil, né? Porque, na verdade, coloproctologista é o quê? É o estudo, coloproctologia, é o estudo do colo, que é o intestino grosso, e procto, que é o reto. Então, é o estudo do intestino grosso e do reto. Toda vez que nós temos algum problema no intestino, imediatamente a gente já pensa no proctologista ou no coloproctologista, que é o caminho mais rápido. Às vezes você vai até no gastro também, que é o médico, é o clínico, né? O gastroenterologista, que está relacionado, é um médico que também avalia todo o nosso sistema do trato digestório, que é o gastroenterologista. E vai até o intestino também. O gastroenterologista, ele avalia desde o esôfago, da boca, esôfago, até o ânus. A gente, o coloproctologista, nós somos cirurgiões. E o gastroenterologista é o clínico. Então, nós somos os cirurgiões que estuda
a parte baixa do aparelho digestório. Ou seja, quem tem medo de cirurgia corre de vocês. Vai ficar lá no gastro porque não quer fazer cirurgia. Mas a gente também trata a parte clínica também, né? Algumas doenças, elas podem ter um tratamento clínico, e esse tratamento clínico, se houver uma não resposta, a gente parte para a cirurgia. Eu não sei vocês, mas eu tenho comigo uma observação. Eu tenho essa impressão que quem corta ou quem vê por dentro parece que sabe mais, parece que conhece mais, parece que tem acesso a mais cavidades. Isso é uma impressão minha? Completa, totalmente. Porque assim, parece que vocês, como fazem cirurgia o tempo todo, vocês estão vendo ali o funcionamento dentro, isso não tem nada a ver, isso é mito. Não, isso é mito. Na verdade, o que a gente faz, Simão, já virou uma coisa medular. Assim, quando a gente opera um paciente, aquilo pra gente, é óbvio que tem uma vida ali, tem um paciente ali. Mas o ato em si, o procedimento, a gente tenta fazer numa rotina. E isso não mexe tanto com a gente. Mas tem casos e casos. Pois isso é uma outra dúvida também, que eu vou aproveitar a oportunidade de questionar. Parece sempre o mesmo procedimento, ok? Tem um procedimento para determinada doença, vocês estudaram para isso. Mas cada organismo não é um organismo diferente um do outro? Sim. Vocês não têm não é uma surpresa, não é isso que eu quero falar. Mas vocês não têm uma visão diferente ali quando abre aquele determinado organismo? Ou vai fazer aquela determinada cirurgia? Então, assim, pacientes eles são diferentes, tá? Por mais que você faça o mesmo ato cirúrgico, às vezes você pode ter uma surpresa, tá? Por mais que você prepare esse paciente, faça exames pré-operatórios, a gente tenta não ter surpresas durante a cirurgia, mas às vezes isso acontece. Às vezes um exame de imagem, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância, uma ultrassonografia, mostra que o paciente tem tal doença. Quando a gente abre esse paciente, a doença ou ela está mais avançada ou ela está menos avançada que o exame mostrava antes da cirurgia. Então, essas surpresas, elas acontecem, porque não existe nenhum exame 100% eficaz, de acurácia, não existe 100%. Então, às vezes, nós podemos ter surpresas. Agora, outra coisa, cada paciente responde de uma forma, de forma diferente no pós-operatório. Por exemplo, se eu operar você e operar outra pessoa, vocês dois, a tendência é ter a mesma evolução no pós-operatório? Sim. Mas às vezes o que chama a atenção da gente é por que um paciente complica e outro não complica se você fez a mesma coisa. Sim. Porque não depende só da gente, os resultados. Depende do quê? Depende do paciente também. E é claro, de algumas comorbidades também, como por exemplo obesidade. Né? O paciente ser fumante, enfim, beber, bebida alcoólica, tudo isso tem uma resposta diferente. Sim, mas uma coisa que eu quero deixar claro aqui é assim, o que acontece muito com a gente, de cirurgiões? Às vezes a gente banaliza o procedimento, às vezes a gente não dá importância ao procedimento, a gente esquece que tem uma vida ali por trás, entendeu? Então, mas assim, isso não é natural, com tantos anos trabalhando na área? Ali, natural sim, mas não é normal, né? Eu acho que a gente tem que se policiar. Às vezes eu chego em casa, vou passar uma situação para minha família e assim, caramba, parece que eu estava falando de uma situação assim muito frio. Isso a gente tem que se policiar, porque a gente não pode ser frio. A gente tem que ser frio no momento necessário ali para salvar a vida daquele paciente. Mas a gente não pode esquecer que ali tem uma vida. Então, o nosso pós-operatório, a gente tem que ter uma empatia pelo paciente. A gente tem que dar amor, tem que ouvir o paciente. Isso é fundamental. Entendeu? Então, fundamental. A pessoa, o paciente, quando ele está nessa condição, o doente, né? Quando ele está na condição de doente, ele já fica automaticamente fragilizado. Independente, né? Seja uma cirurgia, uma situação complicada ou não, nós ali já ficamos ali meio que dependentes. Eu, por exemplo, quando coloco um soro em mim, eu já acho que eu estou doente. Ah, não, você tem que tomar um soro, eu odeio tomar soro. Às vezes a vontade é de chorar, né? Já fica ali, meu Deus, aí já fica ali congelado, né? E aí acontece, não sei se vocês já tiveram uma experiência como essa, né? Aí você vai numa emergência e tal, não, colocar um sorinho para colocar um acesso, tomar um medicamento, ok. Aí você já fica ali, prostrado. Colocou o soro, a pessoa já prostra. Quando ela tira o soro, agora você já tem algo, tirou o soro, parece que é efeito mágico. A pessoa já pula da cama, opa, tirou o soro, já estou bem e tal. O tanto que o psicológico influencia. O efeito, a gente chama de efeito placebo, né, Simão?
Exatamente. Placebo, Exatamente. Eu não sei se seria bem esse termo utilizado, mas o efeito, a questão psicológica influencia e muito naquele paciente, né? E ter essa condição é fundamental, inclusive até para oferecer um diagnóstico complicado para o paciente, né? Eu já tive relatos, né, de pacientes que tiveram situações complicadas de câncer, enfim, diagnóstico, né? E que o médico chegou e falou assim, ó, o seguinte, você está com câncer. Como é que é, doutor? Você está com câncer. E como é que é o tratamento? Não tem tratamento. O tratamento é paliativo para a questão de melhorar a sua qualidade de vida, mas não tem. Você está com câncer. O paciente me relatou isso, né? Eu fiquei chocado, né? Como é que o médico chega e fala uma questão dessa, né? Ele foi muito frio. E o médico justifica que é o jeito dele, é mais objetivo ser direto com o paciente do que ficar florindo, né, a situação. Eu não concordo muito não, mas acho que cada médico tem a forma de trabalhar. Se está certo ou está errado, é isso aí os pacientes que vão dizer. Tá? Mas assim, eu não concordo. Eu acho que tem que ter, a verdade tem que ser dita com amor, sempre. Você não pode deixar de ter amor na verdade. Você não falar a verdade é ruim. Hoje em dia a gente tenta falar a verdade, mas a verdade você tem que ter amor ao falar. Tá? E você tem que criar opções para aquele paciente, possibilidades terapêuticas para o paciente. E toda doença, todo câncer tem chance de cura. 1%, 2%, até 99%. Isso na sua área? Na minha área. Tem câncer, quase todos. Mas tem câncer que quando você fala com câncer, ele é altamente agressivo, é porque a chance de cura desse câncer é muito pequena, é muito baixa. Mas assim, o câncer do intestino grosso, ele tem chance de cura? Tem chance de cura. Dependendo do estágio que ele é diagnosticado, às vezes 90%, às vezes 80%, às vezes 70%. Vai depender do momento que ele foi diagnosticado. Pois é. É um momento, um fato que nós batemos muito nessa tecla aqui, né? O momento que for diagnosticado. Ou seja, buscar com antecedência um profissional de saúde, fazer um check-up, procurar os sinais, entender os sinais, entender que quando o corpo dá sinais é necessário consultar um especialista. Tudo isso são fatores muito importantes para todos nós, partindo de mim, né? É porque às vezes quando eu falo aqui com o telespectador, o pessoal, não, mas ele é perfeito, né? Então ele faz tudo. Não, ninguém é perfeito, né? Mas é importante nós repetirmos isso. O aprendizado vem da repetição. Eu preciso de fazer uma pergunta também, que é uma dúvida que eu tenho. Antigamente, eu, da minha forma leiga de pensar, e pouca informação que eu tinha, achava que o medicamento era absorvido no estômago. Tomei o medicamento, não, então ele tem que chegar ao estômago, então tomar uma quantidade de água suficiente para chegar no estômago. E na verdade não, ele é absorvido no intestino, não é isso? Assim como toda alimentação é absorvida no intestino os nutrientes. É isso mesmo? Na verdade, a digestão já começa desde a boca, né? Então a boca, a saliva já tem algumas enzimas que ajudam já a digestão, mas não a absorção. Quando a gente fala digestão, é o quê? É a quebra daquele alimento, daquela molécula, daquele comprimido, do que nós estamos comendo. Quando você quebra e começa a transformar em fragmentos menores, já é digestão já. E aí a absorção, na verdade, ela começa onde? Começa no intestino delgado. O intestino grosso, na verdade, qual é a função do intestino grosso? É absorver água, praticamente. Porque quando nós comemos, o tempo de trânsito do nosso intestino é em torno de 30 horas para homem e 40 para mulheres. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando nós comemos, aquela comida ela vai ser, uma grande parte dela vai ser 30 horas. Grande parte daquela comida vai ser absorvida, a digestão vai ser feita a digestão, ou seja, vai quebrar essa comida em algumas moléculas, tá? 3 principais moléculas glicose, aminoácido e ácido graxo, que é gordura, carboidrato e proteína. E aí, o que for interessante vai ser absorvido, às vezes até que não é interessante também vai ser. O que não prestar vai para o intestino grosso, com muita água. Mais ou menos 2 litros que chega no intestino grosso. E a função, então, o que chega de conteúdo no intestino grosso é o quê? É uma coisa líquida, é uma solução. A gente chama de, não existe massa líquida, mas se é que a gente pode dizer assim, é o quê? São 2 litros de quê? De lixo.
Só que esse lixo tem muita água nesse lixo. Tá? E ao longo do intestino grosso, essa água ela é absorvida. Então, para quê? Para que quando chegar no final do intestino grosso, essa água tenha sido absorvida e fique o quê? Fique só uma massa, um bolo fecal. Tá? Teoricamente, 90% desse conteúdo líquido que entra no intestino, ele é absorvido. E só 10% é eliminado em forma de fezes. Quando a gente fala de tempo de trânsito do intestino, é o quê? É o tempo que a comida entra na boca e sai no ânus, sai pelo ânus. Pois é, isso me chamou muita atenção, 30 horas, né? Diferentemente média, do que é muito... Na média, né? Na média. Alguns são mais. As mulheres, por exemplo, o homem, a média do homem é 30 horas, da mulher 40. E a frequência de ir ao banheiro normalmente durante o dia é 2 a 3 vezes, né? Depende, isso é muito individual. Não assim, você pode ir ao banheiro uma vez ao dia, 2, você pode ir ao banheiro a cada 2 dias. Está errado? Não está errado. Quando a gente fala assim, agora tem pacientes que vai ao banheiro e evacua muito. Quando você tem um excesso de evacuações em relação a peso, por exemplo, tem pessoas que vão ao banheiro e evacuam 300 gramas, 400 gramas por dia. Isso aí a gente já pode fazer um diagnóstico de diarreia. Porque a diarreia não é só fezes líquidas, às vezes o paciente evacua bastante e já entra como diarreia. Entendeu? Isso é realmente novo, essa informação aqui pra gente. Né? Então, o diagnóstico de diarreia é o quê? É a quantidade de fezes que você evacua, está relacionada à consistência das fezes, entendeu? Então, são alguns fatores. E quando tem diarreia demais, pode ser uma doença inflamatória, ok? Pode ser intolerância a algum alimento, pode ser uma doença inflamatória intestinal, pode ser síndrome do colo irritável, pode ser neoplasia. Ou seja, são várias outras doenças que podem originar. A diarreia é um sintoma que existe causas por trás, né? É que nem a constipação. Uma vez eu vim aqui e falei sobre constipação. A constipação é um sinal, é um sintoma de que tem algo acontecendo no seu intestino. A diarreia também. Que coisa. Ou seja, todos os sinais devem ser investigados, né? Eu gostaria que o senhor voltasse aqui para a gente falar sobre essas doenças inflamatórias. Nós temos mais informação a respeito, ok? Muito obrigado, doutor Marcos, e nós voltamos já, depois do nosso intervalo. As pessoas estão assistindo Mais TV nesse momento de isolamento social. É o momento de fortalecer o relacionamento com seu cliente, como por exemplo, conte comigo a qualquer momento. São momentos assim que ficam na mente. Conte com o apoio do programa Mega Profissionais para estabelecer esse contato e fortalecer esse relacionamento com sua carteira de clientes, mesmo que à distância, temporariamente. E agora o momento de cuidado com os nossos animaizinhos de estimação. Aliás, já fazem parte da família. E por fazerem parte da família, nos preocupamos em demasia. Não é natural. Não seria diferente se nós não gostássemos tanto, né, dos nossos animais de estimação. E quando nós recebemos um diagnóstico, é natural que os nossos animais vão envelhecer. E graças a Deus, cada vez mais eles estão vivendo uma vida saudável e longínqua, pelos nossos cuidados, pelo avanço da medicina veterinária também. Mas chega a hora que eles já vão ficando velhinhos e vão tendo doenças que são comuns também à idade. Quando tem o diagnóstico de câncer, aliás, vocês já observaram que ultimamente a gente tem ouvido falar muito de câncer em animais? Parece até que essa incidência aumentou. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Dr. Daniel, que está de volta ao programa. Ele é médico veterinário, especialista em oncologia. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. E falando de animais de estimação, falando da idade avançada e falando do câncer. A minha primeira pergunta é essa. O câncer está associado à idade avançada, doutor? É fatal? Todo animal que vai envelhecer, cão ou gato, vai ter câncer? Inicialmente, obrigado
Mais uma vez a gente está aqui, né, se conversando sobre um assunto tão relevante, como você pontuou perfeitamente, que é esse aumento da incidência, né? Hoje se fala muito mais, né, de câncer. E a idade ela tem uma relação muito próxima com a ocorrência de câncer, mas não quer dizer que é algo taxado, que vai acontecer. Ou seja, não quer dizer que todo paciente idoso vai ter câncer. Alguns terão uma chance maior de ter, outros vão ter uma chance menor. Quando a gente pensa em idade, o que é o problema da idade? A idade ela vem associada a muitas doenças crônicas. Então, ou seja, o corpo já não é mais o mesmo corpo, né? As células vão ficando um pouco mais velhas, aqueles mecanismos que nós temos no nosso corpo de controle, de regulação, de multiplicação, já não é mais o mesmo, e principalmente reconhecimento também de o que é errado. Quando a gente começa a ter essas alterações, aí tem por consequência uma chance maior de ter câncer. Aí a gente vai associar não só a idade, mas também uma coisa muito importante que é como esse paciente vive também. Se eu tenho um paciente com 15 anos, e pensando em cão, por exemplo, seria uma idade relativamente avançada, esse paciente teve uma vida muito saudável, fez exercício a vida inteira, uma alimentação balanceada, um cuidado especial relacionado à saúde, medicações quando for necessário, monitoração adequada, check-ups anuais. Vacinação correta. Vacinação correta. Um paciente vai ter uma chance menor de ter câncer comparado a um paciente que tem 8 anos e que foi tudo inverso. Ou seja, comeu muito mal, não faz exercício, tem sobrepeso, não tomou vacina. Então, essa condição de vida aumenta muito a chance de ter câncer. Certo. Existe uma forma de prevenir, não, doutor? O que eu posso fazer, por exemplo, meu cachorro, meu gato, para que ele não tenha câncer ou que minimize ao máximo essas possibilidades? Isso vai depender muito do tipo de câncer que a gente está falando também. Então, isso vai ter uma relação importante. Então, quando eu comparo um câncer de mama, por exemplo, com o câncer de pele, são fatores diferentes de aumentar o risco. Então, por exemplo, o câncer de pele, principal relação, exposição solar. Então, ou seja, se eu evito exposição solar, diminua a chance de acontecer um câncer de pele. Exposição solar, como seria isso? Porque igual, por exemplo, a Sara, eu tenho a Sara, que é minha cachorra, e tenho também uma Schnauzer, que é a Mila. Elas adoram tomar banho de sol, né? Assim como os gatos também. Então, de manhã, eles já vão lá pro sol, eu já até brinco com eles, né? Tô tomando banho de sol e tal, eles ficam na deles lá e tal, eles gostam, né? Mas eles tomam banho de sol de manhã. Mas durante o dia, eles ficam ali soltos, né, praticamente. São recomendações semelhantes ao que teriam pra gente, por exemplo. Se eu tenho locais, horários de maior incidência solar, ou que a gente tem uma maior exposição de raios ultravioletas, né? Período da tarde, após 10 horas da manhã, antes das 5 horas da tarde, a gente tem uma exposição muito maior de raios UVB. Então, mas eles também não vão, né, ficar ali no sol, não. Eu acho depende. Que eles não gostam. Existem animais e animais. Tem animais que ficam o dia inteiro no sol se deixar. Principalmente animais que têm a pele mais branca. São animais que têm uma necessidade um pouco maior, que eles gostam muito mais de ficar no sol. Geralmente porque sentem um pouco mais de frio, por ter menos pigmentação da pele, ou seja, uma pele mais branca, uma pele menos pigmentada. Por consequência, eles pegam aquele sol da tarde, de meio-dia, 2 horas da tarde, se deixar fica o dia inteiro ali. Então esse paciente é um paciente que vai ter um risco muito alto de ter um câncer de pele se não for controlado na fase inicial da vida. Ou seja, é bom ter um pouquinho de sol, pegar um pouco de sol, não faz mal, mas assim como pra gente nos horários mais adequados. Se eu vou fazer um passeio, uma caminhada, é ideal que seja no início da manhã ou final da tarde. Então pro cão essa é a mesma recomendação. Agora eu fiquei curioso, essa questão do câncer de pele, qual seria o sintoma? Geralmente ferimentos. Eles começam, isso, inicialmente a gente observa que algumas lesões que são lesões avermelhadas, como se fosse uma irritação de pele, pode formar um pouco de crosta, né, uma casquinha ali na região da pele, e a partir disso aí ela pode começar a progredir para um ferimento um pouco maior. Pode fazer nódulo, né, que é fazer caroço mesmo, uma formação, ou só mesmo uma ferida, uma úlcera mesmo. Então isso é um primeiro sinal de um... É igual humano, então? Igual humano. Igual humano. O comportamento é muito semelhante, tanto de incidência, de risco, quanto de comportamento de progressão. Então a feridinha que vai aparecendo ali vai ficando cada vez mais inflamada. Aí fica difícil um pouquinho pra gente diagnosticar, não sei vocês. Por exemplo, eu tenho gatos e eu tenho um gatil, né, lá na minha casa, que eles ficam separados e de vez em quando eles brigam, né? Ali um e o outro e tal, e machucam a pele, né? Então pra gente diferenciar uma coisa da outra machucadinho para um câncer de pele é difícil, né, doutor? O que ajuda bastante, um dos critérios importantes na oncologia geralmente o câncer é algo que aparece e não cicatriza, então ele é progressivo, então ou seja, você faz uma medicação ali, faz um curativo e a lesão não está melhorando.
Então, quando a gente pensa, por exemplo, no machucado, que foi por trauma, brigou, ou que caiu, ou que machucou, geralmente é algo que com o tratamento inicialmente vai responder de um anti-inflamatório, um antibiótico quando precisa, até mesmo um curativo local. Isso, uma pomadinha vai resolver. O câncer, geralmente, um sinal importante dele é aquilo que aparece sem causa evidente, às vezes não teve histórico de trauma, não teve machucado, não saiu pra rua, e começou a crescer, passou uma pomada, não resolveu, tomou uma medicação inflamatória, não resolveu, e mesmo assim vai persistir naquela progressão, que o câncer não responde a esses tratamentos iniciais. Então já é algo para suspeitar. Ferida que não cicatriza, opa, tem que levantar a cabeça ali, um sinal de alerta que pode ser câncer. E pode aparecer no corpo todo? Em qualquer região. As regiões que mais aparecem, geralmente, em gatos, ponta de orelha, ponta de nariz, porque são regiões que pegam muito sol, então eles gostam de pegar o sol, geralmente deitadinho ali, com a cabecinha levantada, então são regiões que têm pouca pigmentação, são regiões que têm pouco pelo também. É por isso que eu tô perguntando pro senhor, né, gente? Porque bicho tem pelo, né? Gato tem pelo, cachorro também, dependendo, mesmo tendo a pelagem baixa, tem um pelo, O pelo protege, ele auxilia na proteção também. Eu digo assim pra gente também diagnosticar visualmente, diagnosticar não, porque nós não temos esse gabarito, porque não somos profissionais da área, né? Mas pra gente ver os sintomas e procurar um profissional. Geralmente o mais comum são locais que não tem pelo. Então, regiões que são peladinhas ali, por exemplo, igual o nariz. Não tem pelo nesse espelho nasal, então é o local que mais aparece. Em cão já é diferente. O local mais comum de acontecer, barriga. Porque eles gostam de ficar de barriga para cima, então tomam aquele sol, aquele banho de sol de barriga para cima, em uma região que não tem pelo, que não tem aquela cobertura ali de proteção, então geralmente é a região onde mais aparece o câncer de pele. E fica mais escura a pele do cachorro, né? Inicialmente, na barriga. sim. Por quê? Não que seja exatamente câncer, mas, por exemplo, ela escurece mais, será que é por causa dessa exposição ao sol? Pode ser uma forma de proteção. Por exemplo, quando tem uma exposição crônica, algo que é inflamatório, por exemplo, a exposição solar, ela induz uma inflamação local ali, que é aos poucos, é gradativa, mas vai estimulando isso. Se eu tenho um trauma naquele tecido, naquela região, o corpo ele vai tentar proteger melhor ela. Uma das melhores formas de proteção que a gente tem para a exposição solar, por exemplo, ou quando a gente fala de termoproteção, né, que é a temperatura, é a pigmentação. Então, ou seja, o corpo pensa o quê? Eu estou sendo traumatizado todos os dias, então vou mandar mais pigmentação para aquela região, vou deixar um pouco mais escurecida, um pouco mais protegida para evitar que aquilo lá progrida ou que fique estimulando um pouco mais. Então é uma forma do corpo tentar compensar o que está acontecendo. Só que, claro, se isso é todos os dias, por mais que escureça um pouquinho, não é o suficiente para poder proteger o corpo do câncer, infelizmente. Então, o principal cuidado, evitar essa exposição contínua. Doutor, quando a gente fala em câncer, inclusive vocês todos, acredito eu, que também devem estar preocupados, né? É um assunto que a gente fica chateado quando a gente tem um diagnóstico, né? E, na verdade, o diagnóstico para nós é uma sentença de morte. Para nós, digo, donos de animais de estimação, né? De cachorro e gato que gostam mais do seu bicho, né? Quando chega isso para a gente, esse diagnóstico, a gente já fala, ele não vai sobreviver, não vai viver. E aí o médico fala, não, tem tratamentos, né? Mas não são nada animadores nem encorajadores. Como é que eu posso saber que um tratamento pode vir a dar certo, doutor? A primeira coisa que a gente entende nesse momento de diagnóstico tão complicado, que é falar de uma doença que é tão carregada de medos, e como você mesmo falou, né, que a gente tem uma sentença muitas vezes correlacionada a esse diagnóstico. Justamente isso é muito relacionado à nossa sensação de finitude. Então, quando a gente fala de algo que pode estar diretamente relacionado à perda da vida, traz pra gente de novo aquela sensação de, opa, nós somos finitos. Então, uma hora a vida ela vai ser cessada. E isso vai vir associado a vários fatores, né? Que é o companheirismo que eu tenho com aquele paciente, com aquele pet em casa, o quanto eu estou preparado, não estava preparado para ficar longe dele. Então, quando isso se aproxima cada vez mais, quando a gente fala de câncer, talvez pode ser um trauma muito complicado, né, de ser manejado inicialmente. Isso pode ser amenizado tanto na forma como isso vai ser passado, na comunicação inicialmente, né? Então, ou seja, não é uma doença simples, então não é simplesmente chegar no consultório e falar assim, seu cachorro tem câncer e pronto. Então acho que a gente tem que ter um tato nesse primeiro momento de entender a importância daquele pet naquela família, a participação dele naquela família e o quanto isso pode impactar para aquela família também. Quando a gente pensa em o que esperar da doença, nessa finitude ou nesse trauma, se é necessário tratar, se não é necessário tratar,
a primeira coisa que tem que pensar é o quê? O que pode vir com aquele tratamento? E qual o benefício que aquele tratamento tem? Se eu tenho um tratamento que não tem benefício em qualidade para aquele paciente, quando eu falo qualidade não é tempo. Pouco me importa o tempo para esse paciente. E quando eu falo disso não é da forma fria, eu falo da forma de viver bem. Tem muito mais valor naquele momento para aquela família, de interação entre os entes queridos, entre as pessoas em casa, entre todos os familiares próximos, do que um tempo muito longo sem nenhuma qualidade, sem reconhecer aquele pet. Aliás, esse é um assunto muito delicado de comunicação com a família. Eu gostaria de convidar o senhor para retornar aqui, para conversarmos mais, porque isso não é tão simples quanto parece, né, gente? Quem tem animal de estimação, e principalmente famílias, familiares, e agora nessa quarentena muita gente adotou animais, se afeiçoaram a eles, é um assunto muito delicado, requer um tempo um pouco maior. Convido o senhor, doutor, se o senhor puder, retornar aqui ao programa para nós tratarmos melhor sobre esse assunto. Com certeza. Ok? Ok. Muito obrigado, doutor, por hoje. Espero até o próximo momento de conversarmos mais sobre esse assunto aqui no programa. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta e agora vamos falar de saúde bucal. Estou recebendo aqui a doutora Súria Ferreira, que aliás, colaboradora do programa. Estamos sentindo sua falta, doutora. Eu também. Eu acho que é devido ali ao distanciamento social, à quarentena. Aliás, dentistas estão atendendo, doutora? Sim, nós estamos atendendo. No período que iniciou a quarentena, nós estávamos atendendo apenas urgências e emergências. Mas agora, né, com todo o cuidado que já existia, reforçamos um pouco esse cuidado, mas já estamos atendendo. Assim, dando pacientes grupo de risco, uma anamnese mais detalhada para saber se a pessoa teve febre nos últimos dias, mas estamos atendendo sim. Isso, lembrando vocês, nós estamos transmitindo o programa de Goiás, de Goiânia e Aparecida de Goiânia também, todas as cidades próximas que fazem a Grande Goiânia, Grande Goiânia, né? Então pode sim, os odontólogos estão ali atendendo, sim, né? Até cirurgias também? Cirurgias também. Isso é uma boa notícia, né? É. Porque não tem como, é saúde, né? Às vezes a dor de dente nunca para, né? Incômodo, infelizmente isso aí não dá para entrar de pandemia, de quarentena, mas então a gente está fazendo os atendimentos sim. Ótimo. Bom, mas hoje nós vamos falar de dente siso. Esse nome é correto mesmo? É dente siso mesmo que chama? Porque a cultura popular fala que é o siso. Isso, na verdade, tecnicamente, ele é o terceiro molar. Porque dentro da nossa boca, a gente tem, né, vários dentes, entre eles nós temos os molares, que é o primeiro molar, segundo molar, que são muito conhecidos, que é os que a gente vê que são os dentes maiores, que ficam na parte posterior da boca. E tem o terceiro molar, que é também chamado de siso, ou também o dente do juízo, né? Que nasce só depois de 18 anos? Exatamente. É verdade? É verdade. Então, hoje em dia a gente está tendo, assim, algumas pessoas estão desenvolvendo precocemente. Então, eu já vi pacientes com 15, 16 anos que já estão nascendo siso. Mas a idade... Porque o juízo chegou antes. O juízo chegou antes, exatamente. Mas assim, normalmente a partir entre os 18 e os 23, 24, então por isso que ele recebe esse nome, né? O dente do juízo. Nossa, 18 a 24 anos. Isso. E uma dentição ainda aparecendo. Muita gente também fala, a cultura popular fala, que o dente siso tem que extrair.
Sim. Isso é verdade? Também procede? Existe essa cultura, mas o que a gente tem que determinar? Tudo é indicação. O que vai depender? Normalmente, quando o dente ciso, ele vai nascer de forma que ele tiver espaço para nascer, ele tiver em oclusão, né, tiver exercendo a função mastigatória, não há necessidade da extração do siso. Mas isso realmente é bem difícil, porque normalmente ele é um dente que nasce torto, ou ele nasce mal posicionado, ou não tem espaço na arcada dentária, na mandíbula e na maxila que vai caber o dente, ou também indicação ortodôntica. Às vezes nós precisamos remover o siso para poder aumentar o espaço, para poder fazer ali a movimentação ortodôntica. Muitas das vezes a indicação vem através de um ortodontista, né? Gente, eu sempre ouvi falar e sempre falei também que o organismo é uma máquina perfeita. Ela funciona em equilíbrio total. Aliás, e funciona sozinha, né? Nós não precisamos ficar lembrando que a gente tem que respirar. A gente não precisa ficar lembrando que tem que piscar. Então o organismo ali, ele funciona e glória a Deus por isso, né? Agora, no caso do siso, parece que a coisa descompensou. Porque você nasce o dente fora de hora, fora do momento ali, né? E logo depois tem que ser extraído, né? Qual que é a função? Existe uma função prática? A função dele é exatamente a trituração dos alimentos junto com os outros molares. Mas a gente percebe que na cadeia evolutiva mesmo do ser humano, a gente percebe que antigamente nossos ancestrais utilizavam bastante esse dente. Mas hoje a gente vê que hoje ele não tem muita utilidade. E tão engraçado você falar da questão de evolução, que hoje tem muitas pessoas nascendo sem o siso, porque o organismo já está entendendo que ele não tem necessidade de estar no nosso organismo. Gente, olha que coisa perfeita. Só pode ser um organismo orquestrado por Deus. Exatamente. Eu falo, é um sortudo quem consegue nascer, quem nasce, né, sem Agora, o dente. o siso dói muito, né? Engraçado que eu nunca senti dor do siso, né? Aliás, o meu dente siso, ele nasceu assim. Torto, né? Torto. Ele não nasceu igual aos outros, ele nasceu na lateral. Na lateral. Então, muitas pessoas nos procuram exatamente por dor do siso. Às vezes nem percebe, às vezes nem percebe que o dente nasceu, ou quando nos procuram é por causa que está no estágio de dor. O que acontece é que a gente chama de pericoronarite. Na verdade, não é o dente ciso que está doendo, é a gengiva. Às vezes o dente vem mal posicionado e ali fica entrando comida, fica entrando resto de alimento, porque a gengiva ela não termina de se formar na região ali do siso, ele não sobe todo, e aí a gengiva fica ali no lugar errado e começa a entrar comida ali naquele buraquinho que se forma. Comida na região da gengiva, vai ali ter uma proliferação de bactérias e vai dar uma inflamação, até mesmo uma infecção, que se chama pericoronarite. Então começa a dar uma dor muito forte, realmente uma dor de dente, assim, só que ela não vem por culpa do siso, e sim a causa é a gengiva que está inflamada ou infeccionada. Então você tem que ir ao dentista normalmente, nesse caso de dor extrema, porque provavelmente vai ter que fazer um protocolo de medicação para depois, posteriormente, fazer a extração daquele dente, que é remover a causa para não inflamar novamente a gengiva. Agora, me parece que não é uma extração muito simples, não. Parece que é uma microcirurgia ali, né? Olha, se você vai Aliás, ser... toda extração é uma microcirurgia. É uma microcirurgia, não deixa de ser uma cirurgia, depende, tem que ter pós-operatório, tem que ter cuidados. Mas a questão do siso, eu sempre costumo falar que é muito do profissional. Existe um especialista, né, em remoção de siso, que é o cirurgião bucomaxilo. Gente, eu não sabia. Exatamente. Um especialista em remoção do siso. Sim. Para eles, quem são os cirurgiões bucomaxilos, cirurgia do siso é uma cirurgia super simples. Agora, para um clínico geral ou para uma outra especialista, é uma cirurgia, assim, bem complicada. Por quê? E assim, eu sempre falo como um alerta, gente, vocês têm que procurar um bom profissional, né, Simão? Porque muitas vezes, se você for num profissional que não é especialista, capacitado, você pode ter problemas sérios, como a parestesia. Por quê? O que é a parestesia? Aquela paralisação da região daqui da face. Aquela sensação de dormência que nunca passa. Porque nessa região aqui nossa, Simão, passa um nervo muito importante, que é o nervo mandibular. Se o cirurgião que for remover o siso não tiver um cuidado de fazer um exame, não tiver um cuidado na hora de cirurgia, não tiver as técnicas adequadas, ele pode atingir esse nervo e causar essa parestesia que pode ser temporária ou definitiva. E isso pode dar um problemão para o paciente, porque pensa aquela sensação de boca adormecida o tempo todo, né? Mas aí será que tem reversão? Porque você mexeu no nervo,
Cortou o nervo, não tem como ser. Se realmente cortar o nervo, em alguns casos não tem reversão. Em alguns casos tem tratamento com laser terapia, algumas medicações que auxiliam, mas se dependendo do tamanho da lesão, não tem como voltar atrás. Isso é um alerta, tá, gente? Prestem bem atenção com relação a isso que a doutora está apontando aqui pra gente. A necessidade de procurar um especialista, tá? Muita gente reclama às vezes, mas o meu odontólogo ali, que cuida de mim desde quando eu nasci, ele consegue fazer isso tranquilo e tal. Ninguém está falando, ninguém está duvidando. Mas é importante nós sabermos se realmente ele tem uma perícia nesse campo. Exatamente. Né? Eu não sabia que o bucomaxilo era quem fazia a extração do siso. É o melhor, mais indicado. É o mais indicado. Existem clínicos gerais ali que fazem cursos também que são indicados, mas se você pensar assim, no melhor especialista para fazer esse tipo de cirurgia é o cirurgião bucomaxilo. Tá, se ele não está doendo, a pessoa não reclamou nem nada, não está atrapalhando a pessoa, ele pode ver pro resto da vida com siso? Pode. Se ele tiver numa boa oclusão, igual eu falei, ele pode continuar na boca. Oclusão é fechamento. Oclusão é fechamento. Se ele tiver em contato o dente superior com o dente inferior, exercendo a função da mastigação, ele pode continuar. Mas, às vezes, vai ser por indicação ortodôntica, igual eu falei, pode ser que o seu ortodontista indique para poder ele gerar um espaço. Ou, se ele não tiver numa posição correta, ele vai cariar muito fácil. É um dente muito difícil de higienizar. Então, tem gente que tem a boca maior, então é muito difícil a escova chegar lá. Então, assim, não é que todo mundo tem que extrair o siso, mas 90% normalmente tem necessidade. Se a pessoa não conseguir fazer uma boa higienização, se tiver com cárie em estágio inicial, se a cárie estiver em estágio avançado, por exemplo, não se faz canal em dente siso. Se a chegada da canal é extração, entendeu? Então, a maioria das indicações do siso é a extração. Não se faz canal no siso porque não teria nenhuma... Não teria nenhum benefício. Nenhum benefício. Exatamente, okay. nenhum benefício. Agora, o siso não é um dente, pode ser 2 dentes? Como é que funciona? Nós temos 4 sisos. Nós temos 2 inferiores e 2 superiores, né? 4 sisos? São 4 sisos, Eu achava que era só 2. São 4 sisos. Eu vou ter que achar os outros 2. Eu acho que eu não achei. Normalmente, os que mais incomodam, que os pacientes chegam, são os inferiores. Sim, o de cima, exatamente. Normalmente, a pessoa nem viu que está nascendo, quando vai no dentista que descobre que está nascendo mesmo. Que coisa, né? E aí tem que tirar os 4. Essa é a maior dúvida. O paciente chega e fala assim, eu quero tirar só de um lado, ou eu quero tirar só um. Normalmente, se for feito por um bom profissional, a gente tenta tirar os 4 de uma vez para a pessoa ter um pós-operatório só. Porque às vezes a pessoa tira o siso, tem realmente pessoas que passam por alguns traumas, depois não voltam para tirar. Então, normalmente, se você tiver um bom profissional, o paciente tiver ali, aguentar ficar com a boca aberta, é tranquilo para poder se tirar os 4. Quanto tempo demora uma cirurgia? Vai depender muito de profissional e de como que o dente tá, porque a gente tem várias posições de dente que dificultam a cirurgia. Mas vai variar aí de 10 minutos a 1 hora, assim, 10 minutos às vezes por dente, 40, vamos supor, essa cirurgia toda, 30 minutos a 1 hora, mais ou menos. Por um profissional, igual eu falei, que é especialista na área, que tem essa rotina de cirurgia, eles costumam fazer bem rápido. Nós temos que tomar cuidado, né? Também com a nossa saúde, com a qualidade da nossa saúde também. Agora, pensei aqui uma hipótese. Se os 4 não dariam equilíbrio na mordidura, na oclusão da boca, e se você tirar 2, por exemplo, vai dar problema. Né? Então, não tem problema, porque como a gente tem 3 molares na boca, no caso, 3 de cada lado. Então, 3 vezes 4, 12 molares, se a gente for parar para pensar. O siso, como na maioria das vezes ele vem numa posição errada, assim, a maioria vem na posição errada, ele não exerce a função mastigatória. Então, se ele não está exercendo a função mastigatória, não vai ter nenhum problema, nenhuma desvantagem para a pessoa estar removendo ele. Na verdade, ele pode trazer mais malefícios. Por exemplo, tem algumas pessoas, você falou que o seu dente veio torto, que ele estava virado. Se a pessoa deixar o dente desse jeito, pode virar um cisto e pode ali ir evoluindo para um tumor. E aí é problemas maiores. Então, o siso, quando ele está incluso, o que é o siso incluso? É o siso que está dentro do osso. Ainda tem isso também. Exatamente, porque a gente tem 2 tipos de siso. O siso incluso e o siso semi-incluso e o siso erupcionado, que é o que está para fora da boca. Então, o siso incluso, que não nasceu, às vezes a pessoa vai lá no consultório com 30 anos e o dente está lá. De 2, uma. Ou a indicação é a extração, se estiver formando algum cisto. Se não, a gente normalmente às vezes deixa dependendo, porque a gente, igual eu falei pra você, a gente tem que colocar na balança se vai valer a pena mexer, porque se ele estiver perto de uma estrutura nobre, como nervos, artérias e veias, às vezes é melhor deixar ele quieto
para intervir só se realmente tiver necessidade, Sim, entendeu? sim, então sim. vai variar muito a posição, a idade do paciente e tudo mais. Ou seja, é necessário você buscar avaliação imediata, caso não tenha feito isso ainda. Doutora, muito obrigado. Obrigada a pela você, sua participação aqui mais uma vez, e nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Prometo que na alegria e na tristeza eu vou te amar, meu amor. prometo ser gentil quando seu dia não for. Prometo que cada momento será eterno. Prometo estar perto, mesmo longe. Prometo reparar em você para sempre acertar no presente. Que as promessas reais sejam o novo normal. No Dia dos Namorados, surpreenda com Coffee Sense, do Boticário. Momento agora é de falarmos de arte, falar de cultura. Aliás, nós já falamos bastante nesse momento difícil sobre a importância da cultura. Conosco está o titular do quadro, Eduardo de Souza com Z. Tudo bem. Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo excelente. Agora a pergunta que não quer calar. Durante essa quarentena, a dificuldade que todo mundo está de cortar cabelo, inclusive eu, e você me aparece com cabelo novo, como que você consegue encontrar profissionais que estejam trabalhando? Acho que está todo mundo trabalhando em Goiânia, tá? Ou não? Estão trabalhando dentro dos horários, com todos os cuidados. Acho que né? é só o quem eu não corto que não tá dando. É só o seu que tá realmente dando problema, tá resolveu dando ficar isolado tá dando efeito. ali. Tá dando efeito. Tá dando efeito. Mas é mentira, é porque eu não estou tendo tempo mesmo, acredita? Sim, eu imagino. Não estou tendo tempo durante esse momento de isolamento social, o home office. Todas as obrigações acumularam demais. Toda noite tem uma live sua, com o famoso, com o profissional, eu estou acompanhando. E fique atento às nossas redes sociais para acompanhar as lives do programa Mega Profissionais. Então, as lives estão muito bem prestigiadas. Maravilhosas. Né? Graças a Deus, o pessoal está dando uma audiência sim, muito legal ali, né? Agora vamos falar de um assunto muito importante. Muito importante. A cultura nós já sabemos da importância que é, tanto é que agora foi reconhecido pelo governo federal, já foi aprovado realmente que precisa de um auxílio emergencial às pessoas que trabalham com cultura, que foi o primeiro departamento que foi atingido, vai ser o último que vai retornar. O né? último. Todos nós já sabemos disso. E precisam realmente de um auxílio. Né? Nós, né? Porque nós também trabalhamos com cultura. Sim. Não é isso? Em tempo integral, né? Em tempo integral, não é isso? Agora, nós queremos dar uma mensagem hoje positiva. Nós queremos falar para as pessoas de Deus. Exatamente isso. Nós queremos falar para vocês, mais uma vez, da importância que tem Deus para todos nós. É um momento muito bom para falar sobre isso, não é? Não. Todo momento é momento de Deus. Quando nós aprendemos a ter intimidade com Deus, eu vou sempre falar isso para vocês, é muito importante. Nós temos intimidade com Deus, conversar com Deus, ouvir a voz dele. Já falei isso, vou falar de novo. É importante, eu aprendi. O que é bom para a gente gosta de dividir com vocês. E hoje nós queremos dar um testemunho, queremos dar uma palavra. Com isso, toda Eduardo? certeza. A sua convidada vai falar sobre minha isso. Convidada. Minha convidada Anuncie é super especial. A sua convidada. Isso. Que já está conosco aqui. Sim, já está aqui. Artista de primeira grandeza, tá bom? Uma cantora maravilhosa com vocês, Nayara Cardoso. Nayara Cardoso. Já tem um CD, 2 EPs e está aqui para conversar com a gente. Seja bem-vinda, Nayara. Tudo bem com você? Obrigada, tudo bem, graças a Deus. Aliás, no intervalo comercial já fiquei sabendo que você é mato-grossense. Sou mato-grossense. E tá aqui em Goiânia. Como é que é essa história? Como é que foi isso? Quando Deus promete, Ele cumpre, né? Eu tinha uma promessa também de vir para cá. Deus ia começar a concretizar as promessas dele aqui, neste lugar. Olha. E através do meu esposo, vim aqui em uma agenda, conheci ele em um congresso, começamos a namorar à distância e casamos lá no Mato Grosso. Para tudo. O namoro parou EAD. tudo. Pois é, à distância. Então ela já estava ali preparada. Mas isso foi agora não, né? Não foi a quarentena, não. Não, já tem 6 anos. 6 anos. 6 anos. Mas você sabia que eu não acredito nesse negócio de namoro à distância? Sério? Quer dizer, não acreditava, né? Não acreditava, agora com ela dizendo, faça o favor de acreditar. E foram 7 meses só, gente. 7 meses. 7 meses, porque foi 5 de namoro, né? Acontecia, às vezes, de eu ter uma vez no mês a agenda aqui em Goiânia e se encontrava com ele.
Mas teve mês que eu fiquei 2 meses sem ver ele. Mas só teclando no celular, conversando por ali. E de onde você tirou que você ia casar com ele? Como é que você teve esse insight? Primeiro a gente orou. Nós oramos antes de namorar. E começamos a orar realmente, assim, através... Ele é cristão também? Ele é pastor? Também, não. Ele tocava em uma banda. Ele é músico? Ele é músico, ele toca de tudo. A única coisa que ele não toca é teclado. Toca bateria, toca guitarra, toca contrabaixo, toca cavaquinho, toca tudo. Já estavam ligados pela arte. Jeito só não toca teclado porque não quer, né? É, porque não quer. Não, já deu, né? Tá bom. Não toca teclado porque não quer. Mas e aí você orou e Deus revelou para você? E Deus confirmou, não foi só uma, não foi só 2. Deus confirmou várias vezes. Onde eu ia louvar, alguém falava assim, o pregador às vezes da noite falava, olha, eu não sei o que você pediu para Deus, o que você estava clamando a Deus, mas eu vejo uma aliança na sua mão, Deus está confirmando algo, está dizendo isso para mim. Então eu recebia isso porque a gente estava orando realmente com aquele propósito, né, da gente poder casar. Então foi a confirmação da parte de Deus. E sempre Deus confirmava através de alguém, realmente assim, usando alguém para confirmar. E entre vocês, confirmou depois do casamento? Também. Amém. Confirmou. Amém. E temos uma filhinha, Radassa Vitória, de 3 anos. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, né? Amém. Por que eu perguntei para ela se não foi insight? Observaram a pergunta? Foi um insight que você teve que ia namorar, ia casar? De onde você tirou isso? Ela tirou da resposta de Deus. Ela provavelmente tinha e já tem uma intimidade com Deus. Aliás, tem um ministério de louvor, né? Quanto tempo você canta? Desde os 6 anos de idade. Então já estava ali estabelecendo uma aliança com Deus há um bom tempo, né? Uhum. Então já tinha essa intimidade com Deus. Essa intimidade pode começar a partir de agora. Se você ainda não tem ela fortalecida, fortaleça ela agora. De que forma? Orando. Conversa com Deus. Pega a palavra. Não é só evangélico, não é só cristão que tem intimidade com Deus. Muito pelo contrário. Tem muitos cristãos que não têm intimidade com Deus ainda, porque não encontraram Deus. Acham que encontraram. Aliás, você me falou que a Nayara tem um testemunho. Tem um testemunho para contar para nós e que fica à vontade para nos falar, contar um pouquinho. Então, o meu testemunho é porque eu fui diagnosticada pela medicina com 6 anos de idade. Os mesmos 6 anos de quando eu aceitei a Jesus. Fui diagnosticada com uma doença chamada epilepsia, que não tem cura. Até hoje não tem cura para a medicina. Tive que beber esse remédio Gardenal, que é taxa preta, dos 6 anos até os 10 anos de idade. Nossa, muito nova. Sofri com vários ataques, para quem conhece, né, epilepsia. Os ataques são igual convulsão. Né? Você cai, desmaia na hora. Então é um momento bem frágil mesmo. E eu tive isso, eu vivi isso. E eu também sou prova viva que Deus, Ele cura, Ele continua curando. Basta somente você ter fé, acreditar e buscar pelo seu milagre. Com uns 10 anos de idade, um pastor orou por minha vida, né? E repreendeu aquela enfermidade. E a partir daquele dia, hoje eu tenho 24 anos, são 14 anos. A partir daquele dia eu recebi a cura na minha vida. Amém. Sou curada hoje para a honra e a glória de Deus. Amém, amém. E se você orar e não tiver a cura de imediato, faça como Jacó. Insista. Não deixa o anjo subir sem você conseguir a sua bênção. Insista. Insista. Não é isso, Eduardo? É isso. Você já insistiu pelas suas bênçãos, Eduardo? Muitas, muitas. Ou você desistiu? Nenhuma. Não conseguiu, nenhuma. desistiu, deixou isso para lá? Persisti. E aconteceu. Amém. E acontece sempre. E acontecerá sempre. Vamos louvar a Deus? Vamos Bora. louvar a Deus? Vamos sim. O que nós vamos louvar a Deus? Você vai cantar qual música para nós? Vamos adorar o Senhor com o hino Continue Vivo. Continue Vivo. Continue Vivo. Composição sua? Composição minha. Vamos ouvir, vamos meditar nessa palavra e já Amém. Despedindo de todos vocês, agradecendo pela participação, pelo carinho, pela presença de vocês e pela paciência em me ouvir. Muito obrigado, Eduardo, mais uma vez pela sua participação. Espero que volte o mais breve possível aqui no programa. E agora nós vamos louvar a Deus. Nós vamos conversar com Deus. Nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos meditar e vamos orar. Vamos aproveitar esse momento para orar. Nayara Cardoso com a gente. Como é que chama a música? Continue Vivo. Continue Vivo com Nayara. É você. Glória a Deus.
Continue vivo, Deus ainda é com você. Continue vivo, o seu milagre vai acontecer. Continue vivo, Deus ainda é com você. Continue vivo, o seu milagre vai acontecer. Continue vivo, Deus te escolheu, foi pra vencer. Pra que ficar assim? Ele te chamou para a luta. Ei, que luta, que prova, parece que não vai passar. Você acorda e olha e não vê nenhum motivo pra sorrir. A angústia que consome o seu coração te induz às lágrimas.